Fala pessoal, beleza? Sou Márcio Zancanelli, um pouco sumido, mas aqui estou de volta, para trazer vocês mais conteúdo sobre a palavra de Deus. Aproveitando o frio, hoje, vim de terno, e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o judaísmo nazareno. Já há um ano e pouco, eu venho estudado um pouco a respeito do judaísmo. Pela graça de Deus, terminei recentemente o curso médio em teologia pela Academia de Pregadores. E sempre, normalmente, quem estuda teologia, a gente que se aprofunda na palavra de Deus, acaba por despertar um interesse sobre o judaísmo. No meu caso, é mais sobre o judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno. O que seria o judaísmo nazareno ou messiânico? Seriam os judeus convertidos a Cristo. Os judeus que creem no Senhor Jesus como Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar. A minha experiência estudando sobre os judeus messiânicos. Eu conheci os judeus messiânicos, foi até uma situação de uma polêmica que surgiu do pastor André Valadão, o cantor André Valadão, do Diante do Trono, em que ele falava, nem me lembro exatamente, mas era alguma coisa sobre lei e graça, enfim. E aí um judeu messiânico respondeu ele no YouTube, e assim eu conheci a comunidade de judeus messiânicos ensinando de Sião, aqui em Minas, de BH, do Mateus Andona e seu pai, Marcelo Guimarães. E assim eu comecei a conhecer um pouco sobre os judeus messiânicos, que são aqueles que creem em Cristo. E até nessa situação, acompanhando o canal Ensinando de Sião, eu cheguei a ler um livro deles, que é esse livro aqui, eu já até falei a respeito. Este livro aqui, Trazendo a Igreja de Volta às Suas Raízes Bíblicas e Judaicas. Qual que é a ideia deste livro? É essa, trazer a igreja às suas raízes bíblicas e judaicas. O que seria o judaísmo messiânico? O que seria o judaísmo nazareno? Podemos dizer que judeu messiânico ou nazareno eram os cristãos do primeiro século. Podemos ver a palavra de Deus em Atos 24, versículo 5, como eram chamados os cristãos da igreja primitiva. Vejamos aqui em Atos 24, versículo 5, que nos diz assim. Eu estou aqui com a King James. Diz assim a palavra do Senhor. Porque temos achado que este homem é uma peste, que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o chefe da seita dos nazarenos. Então aqui eles estavam falando de Paulo, Ele foi chamado de o chefe da seita dos nazarenos. Ou seja, os cristãos, na igreja primitiva, foram chamados aqueles do caminho, E também foram chamados da seita dos nazarenos. O que é seita aqui? Não é no sentido de heresia. Seita aqui quer dizer facção, uma divisão do judaísmo. Então os cristãos do primeiro século eram chamados de judeus, nazarenos. Daí o nome judaísmo nazareno, ou seja, era uma facção, uma divisão do judaísmo que acreditava no Nazareno, que acreditava em Jesus. Então o judaísmo nazareno, na sua essência, é o cristianismo. É o cristianismo pregado até o terceiro século. Então eu gostaria de falar sobre isso. O que seria o judaísmo nazareno? Que basicamente o judaísmo nazareno foi a religião de Yeshua, de Jesus, também chamado no aramaico, que era a língua que o Senhor Jesus falava, de Yeshua, no hebraico, Yehoshua, Yahushua, e no hebraico mais chamado de Yeshua. Então o Senhor Jesus, muitas às vezes até falam, o Senhor Jesus não veio pregar a religião
né? Ele não tinha religião, ele não veio pregar religião. Só que, na verdade, né, o Senhor Jesus, ele era judeu. E ele viveu como judeu, né? E ele praticou o judaísmo, que é o Antigo Testamento, né? Porém, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, ou seja, ele como sendo Deus, veio trazer a plenitude da lei de Deus, a sua palavra, certo? Ou seja, cristãos e judeus conviviam, né, no primeiro século, né, gentios e judeus conviviam, formavam a igreja de Deus, né? Então, assim, estudando a respeito do judaísmo nazareno, eu conheci a comunidade Ensinando de Sião, né? E aí eu conheci a questão das traduções, né, que são mais usadas pelos judeus messiânicos, como por exemplo, né, a Bíblia judaica. Né? Eu vi ali eles falando sobre um erudito judeu, né, David Stein, né, e que ele escreveu o comentário judaico do Novo Testamento e também fez uma tradução judaica, a qual Bíblia, né, eu tenho aqui, né, até recomendo, uma Bíblia muito boa, Bíblia Judaica Completa, né, traduzida por David Stein. E também uma Bíblia utilizada por eles, né, é a Bíblia Peshita, qual tem aqui também, né, posso vir mais depois a falar para vocês. Então, assim, continuando, estudando sobre o judaísmo nazareno, eu pude perceber, né, que o judaísmo nazareno e o cristianismo deveriam ser uma só religião, né? Por quê? Qual religião que o Senhor Jesus praticou e vivenciou, né? O judaísmo messiânico. O que é o judaísmo messiânico? São os ensinos de Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus ensinou, né? De que a ideia de que ele não veio abolir a lei, né? De que o Senhor Jesus ele teve práticas judaicas, né? O Senhor Jesus ele guardou, né, as festas judaicas. O Senhor Jesus guardava o sábado, enfim, tudo aquilo que o Antigo Testamento nos propõe. Inclusive, né, há informação de que o Novo Testamento ele não foi escrito no grego, né? Há evidências históricas, teólogos, eruditos bíblicos como David Stein e um outro que eu vou falar aqui, que é em relação a esse livro, né? De que o Novo Testamento foi escrito, na verdade, na língua do Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus falava em hebraico e aramaico. Paulo também falava hebraico e aramaico. Então daí, né, os judeus messiânicos, muitos deles alegam que o Novo Testamento, com evidências, né, foi escrito em aramaico. Né? Inclusive eu tenho aqui uma Bíblia traduzida, né, do aramaico, que é a Bíblia Peshita. Então há essa informação de que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em aramaico e depois então traduzida para o grego. Né? Tenho aqui também a Peshita, traduzida pelo judeu messiânico Tzadok Ben Derek. Né? Para quem estuda teologia, eu inclusive indico também aqui essa Bíblia. Né? A Bíblia Peshita, o Novo Testamento aramaico. É a tradução completa dos manuscritos aramaicos originais do Novo Testamento com anotações textuais e comentários judaicos. Então, inclusive, vou deixar aqui essa dica, né, de traduções da Bíblia que são bem interessantes a fim de compreendermos a palavra do Senhor, que é a Bíblia judaica de David Stein e a Peshita, né, do Tzadok Ben Derek, que tem também essa outra Peshita, mas essa aqui também é muito boa porque ela tem comentários, né, comparando os manuscritos, né, comparando os diversos manuscritos da Bíblia, certo? Então, basicamente é isso. O judaísmo nazareno é a religião que Jesus viveu e praticou. E, no geral, eu cheguei à conclusão de que o judaísmo e o cristianismo, né, é a mesma religião, ou deveria ser. Né? O que levou
né, a separação entre o judaísmo e o cristianismo, sendo que o Senhor Jesus, os seus discípulos, na sua maioria, eram judeus. Aí a gente vai falar, mas Paulo ele veio pregar o evangelho para os gentios, e aí a coisa já muda, né? Porém, nós vemos pela Bíblia, né, quando o Senhor Jesus disse para Pedro que sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificaria a sua igreja, né, nós sabemos que igreja ali, quando o Senhor Jesus disse, quer dizer ajuntamento, assembleia. Então, o que seria a igreja de Deus? A igreja de Deus é o povo de Deus. E é claro, nós como cristãos fazemos parte desse povo. A questão que eu quero tocar aqui é que Deus só tem um só povo. Deus só tem uma só noiva. Então, os judeus messiânicos ou nazarenos são nossos irmãos em Cristo. É claro que os judeus messiânicos que creem em Jesus como Salvador. Né? Conforme vemos na palavra de Deus, em Romanos 11, né, que há um só povo de Deus. Então, se há um só povo de Deus, por que o cristianismo se dividiu em tantas denominações e cada pessoa interpreta a Bíblia à sua maneira? Por que há tantas interpretações diferentes da Bíblia? Se a verdade é uma só, absoluta e universal, por que o cristianismo tem tantos segmentos? Né? E por que os judeus messiânicos guardam sábado e o cristão guarda domingo, se o povo de Deus é um só? Nós analisamos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que o Senhor ele trabalha com alianças. Né? A aliança de Deus com Israel. A aliança de Deus com as duas casas de Israel, também podemos ver assim em Jeremias 31 e Hebreus capítulo 8. Né? E é sobre isso que eu irei continuar falando no próximo vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas né, no próximo vídeo né, eu pretendo falar sobre essa questão da teoria das duas casas de Israel, das diferenças né, entre o cristianismo e o judaísmo, o que levou essa divisão né, entre o judaísmo ensinado por Cristo e o cristianismo, essa cisão entre judeus e cristãos, sendo que em Romanos 11 a palavra de Deus nos diz que há um só povo de Deus. Né? Ou seja, nós ao aceitarmos Cristo, né, somos filhos de Deus e também chamados de filhos de Abraão. E uma vez filhos de Abraão, somos israelitas pela fé, ou seja, o povo de Deus é um só. Né? A aliança de Deus é com Israel. E também com nós cristãos, pois fomos enxertados na oliveira que é Israel. Bom, sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Né? Deus abençoe e até a próxima.